Bem, eu acredito que tá ao vivo, né? O pessoal entrou. Pedro, acho que. Tá me ouvindo, Pedro? Tô ouvindo, mas eu acho que minha imagem ainda não chegou. Ótimo, tá aqui por mim já chegou aqui, viu? Eu ainda não apareci. Deixa eu Pronto. tirar esse nome aqui para não Boa noite, ficar. Arivan, minha digníssima esposa, Kelly. Eu tô aparecendo? Tu tá aparecendo. Mas não tá aparecendo pra mim. Deixa eu sair aqui rapidinho e pedir pra ir Ok, requerer de ok, volta. ok. Boa noite, José Adriano. Seja bem-vindo. Poli Alves, boa noite. Bem, pessoal, adiantando aqui para vocês, eu sou Genivan Lemos, eu sou administrador da página Quebrando a Cuca, e eu trouxe a ideia de trazer algumas lives para a gente debater, conversar, trazer o pensamento de alguém que possa trazer uma temática. E hoje eu convidei Pedro Lima, para a gente conversar sobre democracia, né? A gente está chegando num momento em que a gente vai passar por um pleito eleitoral. Deixa eu chamar Pedro aqui. Aguardar para ver se ele está online. Tá ouvindo, Pedro? Eu tô ouvindo. Pronto, Tô aqui aparecendo? você está aparecendo. Alguém pode comentar aí se Pedro está aparecendo? Deixa eu ver aqui se eu apresentar. Pronto, Pedro. Eu estava adiantando aqui com o pessoal. A intenção de trazer as lives é a gente comentar, trazer uma temática. Pronto, o José Adriano confirmou que está aparecendo, sim. Trazer uma temática, a gente dialogar, né? E como a gente está perto do pleito eleitoral, eu quis trazer essa temática sobre democracia, a gente conversar, porque muitas vezes a pessoa tem uma ideia de democracia e possa ser que você esclareça mais, traga o seu pensamento. Então, a intenção não é debater, é você trazer seu pensamento, trazer sua ideia, já que você pesquisa, está nessa área. Então, a intenção é essa, né? Então, de acordo com o que vai passando, a gente pode trazer outras temáticas, de acordo com o que o pessoal for demandando. Primeiramente, eu lhe agradeço demais a sua participação. Você Eu está que agradeço. abrindo os caminhos aqui do Quebrando a Cuca sobre. Então, eu lhe agradeço demais. Né? Erivan, eu já convidei Erivan, né? Sinta-se convidado novamente, Erivan. Então, a intenção é essa, a gente pensar, porque a falta que a gente sente assim de trazer um diálogo e muitas vezes é fazer isso, mesmo que seja o começo, mas fica gravadinho, quem puder ouvir num horário oportuno, a gente vai conversando. Tudo bem, Pedro? É, tudo bem. Olha, eu ainda não tô aparecendo, mas eu vou mesmo assim. Eu acho que deve ser problema aqui com internet, não sei. Mas eu tô conseguindo lhe ouvir tranquilamente. Vocês estão me vendo tranquilamente, então é o que importa. Então tá certo. Bom, Pedro, eu queria que você falasse mais sobre você, sua graduação, o que você está se graduando e falar mais sobre você. Beleza. Primeiramente, eu já agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui, a gente debater um pouquinho sobre democracia, que para mim é um tema muito caro, né, um tema que eu gosto de falar muito, pesquiso sobre ele, falo sobre ela, e acho que é muito importante, principalmente em momentos como esse, né, a gente sempre está debatendo esse tipo de assunto, em momentos que muitas vezes a democracia é colocada à prova, é sempre importante a gente estar discutindo sobre o quão importante ela é para o funcionamento da nossa sociedade, para a evolução da nossa sociedade acho que enquanto comunidade, realmente, enquanto povo, a gente realmente precisa dela para crescer, para se desenvolver e para evoluir. E falando um pouquinho sobre mim, eu sou estudante de Direito da sexto período já, passou bem rápido, mais rápido do que eu imaginava, mas pesquiso muito nessa área de democracia, eu amo falar sobre esse tipo de assunto. Recentemente eu escrevi um artigo falando um pouco sobre a relação da democracia com essas novas formas de autoritarismo que têm surgido no cenário público em geral. Mas eu pesquiso muito sobre isso, gosto muito de falar sobre isso e tenho me aprofundado cada dia mais, mesmo na graduação, e pretendo realmente seguir
minha vida de pesquisa sempre nesse assunto. Tanto que a maioria dos livros que eu tenho é sempre envolvendo alguma coisa assim, democracia e coisas anexas também. Mas, assim, gosto muito de falar sobre isso e, novamente, agradeço pela oportunidade de estar aqui. É tanto que quando a gente se encontra, né, pessoalmente, a gente sempre debate um pouquinho, conversa sobre democracia, a minha área que é mais filosófica. Então é isso aí, a intenção é essa, assim, a falta de diálogo perante uma pandemia me fez fazer lives. Pedro, eu queria que tu falasse mais, eu definia uma forma mais básica, o que é democracia, para alguns que não possa entender ou entender de outra forma, você trazer um conceito do seu pensamento sobre democracia, né? O que poderia ser democracia? Hoje, eu acho que de maneira muito didática a gente poderia dizer, apesar de ser de uma maneira bem grosseira, porque se você tomar apenas o conceito que eu vou dar agora, é, pode parecer um pouco autoritário e tudo mais. Mas podemos dizer de maneira realmente, a grosso modo, que é o governo da maioria. O que não significa que é uma ditadura da maioria. São coisas bem diferentes que você já pode começar a pensar quando você vê uma frase dessa à primeira vista. Mas, de maneira geral, a democracia é o governo através do qual uma maioria da população, por exemplo, se a gente tem 100 pessoas, 51 pessoas votam para que ninguém precise mais usar capacete quando está andando de moto. Pronto. Isso podemos dizer, a grosso modo, que é um tipo de democracia. Uma maioria, em face de uma minoria, falou: tá, a gente prefere isso aqui. Já que é a maioria, então a maioria vai prevalecer, porque, pelo entendimento, seria o bem-estar da maioria que está sendo ali colocado como melhor para a sociedade. Então, a democracia, ela acaba sendo isso. É um governo através do qual a gente, enquanto sociedade, consegue compreender, consegue não compreender, mas, diríamos assim, fazer com que as coisas funcionem, podemos assim dizer. Porque sem a ideia de democracia, seria muito difícil, muito custoso para todo mundo pensar em alguma outra forma, se não ela, para regular as nossas relações com a sociedade, com o Estado, com a comunidade. Porque a democracia está em tudo, seja como o professor, quando o professor pergunta à turma como eles querem que seja feita a prova, e por uma maioria fala, não, a gente quer prova de múltipla escolha. Seja num pleito, como a gente está tendo agora esse ano, que uma maioria, a partir do voto da maioria, você escolhe um vereador e um prefeito. Então, a democracia é exatamente isso. A grosso modo, de maneira bem didática, essa é a ideia. Uma maioria que prevalece em face de uma minoria. Mas, como eu falei, não significa que vá haver uma ditadura, porque a minoria, não, por exemplo, naquele momento não foi a voz mais forte e ela deve ser agora realmente pisada. Não, não é por aí. Até porque a democracia não pressupõe essa ideia de destruição, de que porque o inimigo naquele momento saiu enfraquecido, não significa que você tem que destruir ele, sabe? É uma ideia que eu acho muito legal na democracia e que eu acho assim fundamental, é a ideia de que você, por mais que você esteja num combate e naquele momento você derrotou o seu inimigo, você não precisa destruir o inimigo. Ele já está derrotado. Muitas vezes a gente quer fazer com que o inimigo não apenas perca, mas a gente quer destruir o inimigo. Isso aí já é uma ideia muito nociva à democracia. A democracia, como eu falei, é a maioria, mas não pressupõe de forma nenhuma que essa maioria precisa enfiar a goela abaixo, digamos assim, sobre a minoria, aquilo que eles acham, aquilo que eles colocam como sendo o pensamento majoritário que seja melhor para a sociedade, sabe? Acho que de maneira geral é isso. A gente ainda tem É, muita conversa, então não vou falar tudo aqui não. é como se fosse assim, a democracia é a regra, mas o pensamento é o totalitarismo, né? Então, e muitas vezes não é isso, né? A pessoa, não, eu vivo numa Pois é, democracia, mas eu quero tomar o poder. O poder democrático vai estar sob minhas mãos. pois é. Muita gente tem isso, né? Mas democracia, o nome dela não é isso, né? Muita gente quer pegar o demos, só o demos da palavra democracia, que agora eu não me lembro etimologicamente o que ela significa, né? Demos não sei, tu consegue lembrar o que significa democracia etimologicamente? Eu acho que é demos e cracia. Governo do povo, eu acho. Não consigo É, lembrar agora. É exatamente isso. É pois por é. aí. Pedro, eu tenho um livro aqui muito interessante, vou mostrar para vocês, é do Luiz Felipe Pondé, Filosofia para Corajosos. Pense com a própria cabeça, né? Ele, é muito bom o livro porque ele não trata a filosofia daquela forma didática, aquela forma como se você estivesse na universidade. Ele traz alguns assuntos que são pertinentes à nossa contemporaneidade e que traz o seu pensamento, né? E dentre os pensamentos que ele traz sobre a democracia, né? Que é tão evidente.
E Luiz Felipe Pondé, ele fala sobre a questão da democracia ser por ser um regime de participação do povo, né, de quantidade, ele usa o pensamento de Nelson Rodrigues no sentido de que a democracia, por ela ser um movimento de quantidade, não há um processo de seleção das pessoas que participam do movimento democrático. Ele usa a frase de Nelson Rodrigues que a democracia em si, por ser essa máxima, junta também dentro desse conceito os idiotas, né? Diz assim, então, a democracia em si, por participar de um movimento totalitário no sentido de pessoas que todos, a gente sabe que alguns não podem participar do pleito, né? Mas a ideia é que o sufrágio seja universal. Então, dentro desse sufrágio universal, ele tem esse pensamento de que abarca nesse meio os idiotas, né? Ele trata a palavra idiota, né? Mas é aquelas pessoas que, infelizmente, não têm não teve ou não houve a capacidade de emancipação, né? Mas, mesmo assim, participa do pleito, né? Então, diante disso, ele fala também que isso gera um marketing de aparência, porque aqueles que participam do sistema eleitoral usam desse gueto, desse pessoal, para fazer um movimento de eleição. Então, eu queria que você discorresse mais sobre esses pensamentos, se você concorda, o que você tem a dizer sobre isso. Pois é, eu diria assim que, de fato, isso existe. Eu acho que é inerente à democratização do poder, podemos assim dizer. Quando o poder é democratizado, a ideia é que todos possam, de alguma forma, ter acesso a esse poder, que é o poder de governar, o poder de regular a sociedade de alguma forma através de um vereador, de um deputado, de um prefeito, de um presidente. E, inevitavelmente, quando a gente passa por esse processo de democratização, vão ter pessoas que vão ter muita capacidade do ponto de vista técnico, porque estudaram, se capacitaram para que pudessem realmente ser pessoas que possam, por exemplo, ser vereadores que realmente votam as coisas certas, que buscam da melhor maneira possível uma melhora para a sociedade. E então, assim, e da mesma forma vão ter aquelas pessoas que não vão ter essa capacidade, talvez até por interesse. E isso é algo muito natural. Eu gosto do que Kant fala, tem um texto dele, o que é iluminismo. E ele vai falar lá no texto dele que existem dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que estão ainda em menoridade, que são aquelas pessoas que, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da autonomia, e isso eu falo, não sejam uma criança, sejam um adulto, mas são pessoas que ainda não pensam por si só. São aquelas pessoas que tomam para si tudo que recebem como uma verdade. Eu vejo na televisão, eu acredito. Eu vejo no celular, eu acredito. Eu vejo na rede social, eu acredito. Então, são aquelas pessoas que não pensam por si só. E por outro lado, você também vai ter aquelas pessoas que estão em maioridade. São aquelas que já pensam por si só, já têm uma capacidade de compreender a sociedade, de olhar com um senso crítico para tudo aquilo que eles estão vendo. Então, eles veem, por exemplo, uma polarização num país e falam, beleza, eu consigo compreender porque isso está acontecendo e eu consigo ter um senso crítico sobre isso. E, de maneira muito simples, isso vai acontecer e isso vai impactar na democracia. Porque, ao mesmo tempo que você vai ter, como eu falei, pessoas capacitadas, vão ter pessoas que não vão estar. O que não significa que elas não possam participar. Porque isso, qualquer forma de, digamos assim, de restrição desse poder acaba sendo uma restrição da própria democracia. Isso eu falo porque eu gosto muito da definição de Alberto Bobbio, que ele fala o seguinte, ele fala que a democracia é o poder público em público. Então, no momento que você está restringindo para uma determinada parte da sociedade esse poder de escolha, o poder de eleger alguém, você está restringindo a própria democracia. Eu gosto de uma frase também do professor Yashamal, que eu acho que eu estou com o livro dele aqui, que é esse aqui, O Povo contra a Democracia. É um livro bem interessante. Ele é professor de Harvard e ele fala sobre as novas formas de populismo que tem surgido no mundo, como a gente tem digamos assim, tem surgido muitos governos que tendem de alguma forma sempre trazer um discurso muito, digamos assim, sem perceber as nuances da população, podemos assim dizer. Ele vai falar que os populistas são aquelas pessoas que sempre estão ali colocando sempre uma ideia totalmente homogeneizada de povo. Eles não compreendem que existem vários segmentos dentro da sociedade. Que existe o segmento A, existe o segmento B, existe o segmento C. E nessa ideia de democracia, ele fala, essas pessoas, eles sempre tendem eu gosto muito dessa frase dele, que é delimitar o demos da democracia. Porque eles falam, não, beleza, eu vou governar, mas eu vou governar só para aqueles que me elegeram. O resto é resto.
eu vou governar só para eles. E isso é muito interessante porque a gente começa a compreender que essa ideia de restrição pode ter certos resultados muito aberrantes. Seja um modo autoritário, isso eu falo também porque isso aconteceu na União Soviética. Hannah Arendt, é legal no livro dela, A Origem do Totalitarismo, que ela fala o seguinte, quando ela vai falar sobre a ideia de massas, que é uma teoria que ela tem, a teoria das massas, é interessante que ela fala um pouco do que aconteceu na União Soviética. Ela fala o seguinte, olha, naquela época, Stalin estava de todas as formas possíveis tentando quebrar todos os segmentos sociais. Então, ele estava tentando juntar o lado A com o lado B com o lado C. Tudo no bolo só, porque era mais fácil dele ter autoridade sobre aquelas pessoas. E aí a gente vê que essa ideia de restrição, você vai começar a restringir. Tá, beleza. Eu vou restringir só para o lado A e o lado B, porque eles têm capacidade, e o resto eu não vou deixar eles participarem. Por quê? Porque vai ser melhor para eles, a gente consegue fazer uma coisa melhor, e aí a gente vai começando a ter resultados, como eu falei, muito aberrantes. Seja numa oligarquia, como foi no Café com Leite no Brasil, seja como foi nos movimentos ditatoriais, seja como foi aqui na própria América Latina com o Pinochet, seja com o Fujimori no Peru. Então, assim, todas essas consequências são consequências dessa ideia de tipo, não, a gente vai restringir para o bem de vocês. Cara, não dá, porque você está restringindo a democracia. Como eu falei, a democracia pressupõe participação, é o poder público em público. Então, se você está colocando esse poder no escuro, você de forma nenhuma está fazendo democracia. Você está fazendo qualquer outra coisa, menos democracia. Você está se afastando de um polo mais democrático para um polo mais autoritário. Infelizmente, a gente tem muito essa ideia hoje de, não, as pessoas não têm muita capacidade, as pessoas não deveriam participar tanto, só as pessoas realmente com capacidade poderiam fazer tal coisa. Cara, não é muito assim. A gente passou por muita luta, por muito sangue, sabe? A democracia foi forjada com muito sangue para que a gente pudesse chegar onde a gente está hoje. E eu gosto muito de uma frase de Bob também. Ele fala, olha, uma má democracia, no sentido dela não funcionar bem, sempre vai ser melhor do que uma boa ditadura. E esse, poderíamos dizer que é o sentido de quando você começa a pensar, vamos restringir? Se você restringir, você vai sair de uma democracia boa para uma democracia má, para uma autocracia, para uma ditadura. É a consequência das coisas. O final Historicamente, sempre é o vai que é. ser o mesmo. Pois é, o final sempre vai ser o mesmo. E o Erivan, ele colocou um negócio assim, é o sentido da minoria querer sempre estar dentro da maioria, né? A intenção da minoria é conquistar e ser a maioria, né? O que acontece é justamente isso, eu vejo isso, esse sentido democrático que sempre vai terminar se coadunar com esse pensamento e virar uma ditadura, um sistema totalitarista. No mesmo livro, Pedro, o Luiz Felipe Pondé, ele traz a questão assim de que diante de todos os regimes que houveram no nosso sistema de mundo, de sociedade, o menos ruim, ele enfatiza assim, o menos ruim foi a democracia, porque existe as suas dificuldades, que é justamente isso que você dialogou agora, né? Então, eu acredito que você concorde, se você quiser dialogar sobre isso, assim, do sentido de que será mesmo que a democracia de todos os sistemas é a menos ruim? Cara, eu acho, eu concordo. Churchill achava a mesma coisa, né? Churchill falava a mesma coisa, de que de todos os sistemas a democracia é o menos ruim. E eu concordo com isso, não tem nem como não concordar, porque assim, a democracia ela tem muitos erros? Tem. Ela pressupõe muitas nuances que podem trazer consequências ruins? De fato, como eu falei, o mais comum deles, eu acho que seja o mais visível, assim, é essa ideia da ditadura da maioria. Isso é uma coisa que a democracia tem, que é dela. Como eu falei, ela pressupõe que uma maioria esteja em face de uma minoria. Então, é necessário para que haja democracia uma maioria e uma minoria. Porque ela é aquela ideia. Para que você possa decidir alguma coisa, a maioria precisa se beneficiar dessa decisão, que é a ideia de democracia. Mas, infelizmente, muitas pessoas acham que a democracia é só isso, sabe? Mas a democracia, ela pressupõe também algumas outras questões anexas, como solidariedade, bom senso, diálogo, que sem isso ela vai ser fadada ao fracasso. Essa ideia de maioria por si só vai trazer grandes consequências se ela não for regada também a essas ideias. Eu gosto muito, quer dizer, gosto não, mas assim, sem o diálogo, isso eu falo com muito apreço no coração, sem o diálogo a democracia não pode existir. Porque
senão a gente vai ter o que a gente teve hoje, por exemplo, nesses últimos tempos no Brasil, essa ideia de polarização. A gente estava num momento democrático? Estava. Mas o que é polarização? Ninguém mais se escuta e é uma gritaria só. Um lado que acha que só o seu lado está correto e B que só acha que só o seu lado está correto. E a democracia, ela pressupõe diálogo. Porque eu passei, por exemplo, uma semana na Câmara dos Deputados, num projeto da própria Câmara, chamado Estágio de Visita. E lá eu tive a oportunidade de conversar com gente tipo, do Brasil inteiro. Vinha gente do Brasil inteiro, seja de Santa Catarina, seja do Acre, conheci um menino de Rondônia. Então, assim, gente de tudo que era canto, cara. E o mais interessante é porque a gente percebe o quão diferente a gente é. E quanto a necessidade de dialogar para a democracia é essencial. Eu conversei com amigos que eram um amigo meu que era bem liberal, para ele privatizava tudo. Tinha outro amigo que falava, não, o Estado tem que tomar conta de várias partes da nossa vida. Ele tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da educação, tem que cuidar disso tudo. E ele falou, não, esse meu outro amigo, não, tem que privatizar. E assim, é, você vê que existem ideias muito diferentes numa mesma democracia. E para isso, o diálogo é essencial. Porque se a gente não souber ouvir o outro, o que nós vamos ter é simplesmente caos. Eu gosto muito de uma frase do Avilau, que ele fala bem assim, olha, para o mundo de hoje, o que a gente precisa é de mais olho no olho e menos olho por olho, sabe? Isso é muito legal. O que a gente precisa realmente é ter a capacidade de simplesmente parar, ouvir o outro, olhar nos olhos e realmente ver o que ele tem a acrescentar. E não somente isso, porque outro ponto que é interessante é que muitas vezes hoje a gente para, a maior parte do tempo, num debate pelo menos, para tentar rebater o que a outra pessoa está falando, mas a gente nunca para escutar. Quando a pessoa está falando, a gente está pensando, tá, ele está falando isso, mas como é que eu posso dar uma ideia diferente para já rebater o que ele está falando? Não, caramba, não é que isso aqui faz certo sentido? Eu até concordo com você. Então, assim, a democracia pressupõe esse tipo de situação, mas que infelizmente hoje tem sido muito É, esquecido. o Voltando no professor, início, professor Marco Aurélio está aí. Acredito que ele foi teu professor e ele foi meu professor também, quando eu estudei administração em 2001. Um abraço, professor. Meu professor na área de direito, de administração. Dê um joinha aí. foi meu orientador também, de artigo, ele é do professor Ótimo. Marco Aurélio. Pedro, tu tem um post na tua página que é intitulado Democracia do Dissenso. Achei muito interessante, que é justamente isso que a democracia tá precisando, né, no nosso contexto atual, né? Então, eu vou abrir aspas aqui da tua palavra aqui. Na realidade, a maneira mais acertada de definir democracia é a partir do dissenso. Então, eu queria que tu discorresse sobre isso. Pois é, cara. Isso é uma ideia que eu me deparei há algum tempo atrás e falei, velho, isso faz muito sentido e nunca tinha parado para pensar nisso. A gente sempre acha que a democracia é feita só pela maioria, mas não. O que mais caracteriza a democracia é o dissenso. Porque, isso eu falo porque a democracia precisa do dissenso para existir. Se não houver dissenso, a gente tem ditadura. Porque na ditadura, o que a gente tem? Um único governante que está lá. Quem quiser achar ruim, acha. Mas ele vai continuar no poder. Seja durante 20 anos, seja durante 30 anos. A gente passou por uma ditadura no Brasil e a gente viu isso. Tinha dissenso? Até tinha, assim, as pessoas falando, não, a gente não quer isso, a gente quer eleição direta, a gente quer um governo democrático, mas o governo militar estava se lixando para isso. Então, é, é interessante porque para a gente perceber que uma democracia é saudável, é necessário haver dissenso. Por quê? Dissenso pressupõe que uma parte saiu ganhando e a outra parte saiu perdendo. O que não significa que ela saiu destruída. Significa apenas que naquele momento ela perdeu. Se não há dissenso, que é a maneira pela qual uma maioria não concorda com o pensamento da minoria, a gente não vai ter democracia. Como eu falei, a gente vai ter um governo com uma voz única que apenas aquele pensamento pode ser o correto. E não pode haver a pluralidade de ideias, que é algo muito essencial para a democracia. É esse dissenso. E isso é muito interessante, porque a gente sempre acha que, não, a democracia é só a maioria, é só a maioria. Não, ela e para mim realmente é a melhor maneira de definir democracia, e Bob confirma isso, que eu me deparei com essa ideia no livro O Futuro da Democracia, do Roberto Bobbio, e ele fala isso, sem dissenso não há como haver democracia, e isso é realmente fundamental.
fundamental, fundamental mesmo, sem isso. E eu acho que só fazendo um adendo com outra ideia que, como eu falei um pouco de pluralidade, que é necessário haver essa pluralidade de ideias para haver uma ideia de democracia, eu acho interessante porque a gente fala muito hoje que é muito ruim a gente ter essa ideia de certos grupos de poder, sabe? Ah, porque o grupo de poder determinada, por exemplo, para ficar mais fácil a compreensão, se a gente pensar, por exemplo, no Congresso, a gente vai ter a bancada da bala, a gente vai ter a bancada evangélica, a gente vai ter a bancada ruralista, a gente vai ter várias bancadas. Mas muitas pessoas falam que a democracia não pode ter esse tipo de oligarquia, que são pequenos grupos de poder, não pode ter isso. Não, ela pode até ter. Não há problema nenhum em ter. O grande problema é você não ter a possibilidade de que essas bancadas, que essas oligarquias estejam batalhando entre si. Que elas, de maneira democrática, se lancem no cenário público e falam, olha, nós somos a melhor opção, vote na gente. Desde que isso aconteça, não há qualquer problema a gente pensar que haja determinadas oligarquias. Se a gente pensar até para o Brasil, tá, na República Velha, qual era o problema da oligarquia? Não havia, de fato, uma democracia que funcionasse. A gente tinha São Paulo, Minas. São Paulo, Minas. Pronto, era isso. A gente não tinha uma variante, a gente não tinha um livre mercado do ponto de vista democrático, sabe? Eram sempre as mesmas peças, combinadas pelas mesmas pessoas. Pode até haver as oligarquias, mas se tivesse esse livre mercado, isso vai funcionar. E até porque as oligarquias são algo natural da sociedade. Como eu falei, a sociedade ela é segmentada. Ela tem parte da sociedade. Então, tem aqueles que são, se a gente for, por exemplo, do ponto de vista étnico, vai ter os negros, vai ter os brancos, vai ter os pardos, vai ter os mulatos, vai ter os indígenas. Isso é natural. O grande problema é a gente não poder dar oportunidade para que cada um desses grupos, que tem cada um, claro, alguns mais, outros menos, um poder para influenciar maior. O grande problema é a gente não deixar com que eles tenham voz, que eles possam simplesmente falar, possam se expressar e falar, olha, eu não acho que, por exemplo, a gente deva privatizar a Petrobras. E o outro falar, não, eu acho que a gente deve privatizar. E o outro falar, não, eu acho que tem que ficar no meio do caminho. A gente privatiza, deixa um capital misto, meio aberto, meio fechado, deixa ali no meio do caminho. Então, assim, isso também é uma consequência do dissenso. Essa é a ideia, como eu falei, de haver esse diálogo que é tão essencial. Pois é, o Walter Benjamin é um dos filósofos que eu estou estudando muito ultimamente. Então, ele justamente traz um pensamento nesse viés. Porque a esperança que a gente vê atualmente é a tomada de poder, não é a democracia. Não, a gente precisa estar no poder, tá em cima disso. E ele justamente diz, não, ele diz, ó, eu acredito que esse movimento de embate, essa discussão, esse fluxo que acontece, é isso que promove o avanço, as coisas dentro de determinadas visões, cada um com a sua percepção de mundo e de sociedade, mas ele diz assim que faz necessário ter esse embate no sentido de ideia, para se haver o conceito democrático da coisa, né? Pedro, tu tens Pois outro é. post também muito interessante, chamado Passado Mítico. Que é É, justamente isso. É muito interessante, porque é justamente isso. A gente tem uma ideia que a gente vem absorvendo da escola em si, sobre a questão democrática. E eu queria que tu discorresse sobre esse teu post. cara, esse post é bem interessante porque esse post eu tirei quando eu estava estudando um pouco sobre o que é fascismo, o que é populismo, para definir. Naquele momento que a gente estava todo mundo falando de fascismo, estava todo mundo falando isso, eu falei, cara, eu vou parar para estudar um pouco sobre o que de fato é isso. E aí eu encontrei que uma das características do fascismo é uma ideia mítica de passado. E eu fiquei, caramba, que coisa mais interessante. E que, pelo menos, um dos autores que eu usei, ele falou bem assim, olha, se a gente olhar para o que Mussolini estava fazendo, ele sempre trazia uma ideia de que, por exemplo, a sociedade italiana está sendo invadida pelos estrangeiros, seja pelos judeus, seja pelo que for, e nós estamos perdendo a nossa supremacia, nós estamos perdendo o nosso poder. Só que isso eu acho muito interessante, porque essa ideia de passado mítico, ele é muito utilizado para que a gente possa, digamos assim, criar um certo estado de emergência e fazer com que a pessoa que, digamos assim, encabeçou esse tipo de posicionamento, tome para si o poder. Hitler e Mussolini foram duas pessoas especialistas em fazer isso. Eles fizeram isso. Eles falaram, olha, os judeus estão invadindo nossa sociedade e eles estão tomando nosso poder. Eles estão, por exemplo, sei lá, estão casando com as nossas mulheres, estão tomando os nossos filhos, estão roubando a nossa riqueza.
E aquilo trouxe, de certa maneira, para o povo alemão, pelo menos, uma ideia de muita emergência. Tipo, ah, meu Deus, caramba, estão tomando nosso poder, a gente precisa realmente retomar a nossa sociedade de alguma forma. E isso fez com que a gente tivesse dois regimes bem autoritários, que foi o nazismo e foi o fascismo. Sabendo sempre que o nazismo ele é derivado do fascismo, só que ele tem a grande característica que é essa ideia da raça, mas ele tem muitas características do fascismo. Ele tem o seu berço realmente no fascismo. E aí eu peguei essa ideia para mim e falei, cara, isso é muito interessante, porque se a gente pensar hoje, por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos também, o discurso do Trump é aquela frase, Make America Great Again, fazer a América grande novamente. E isso é exatamente essa ideia que veio do fascismo, o que não significa, claro, que, por exemplo, o Trump seja fascista ou que o Bolsonaro seja fascista, porque eles não são. Cheguei a essa conclusão que eles não são. Eles são outra coisa. Que daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso. Mas é interessante, porque essa ideia de sempre pensar, caramba, a gente tem que restaurar uma ideia de nação que nunca existiu. No Brasil, hoje, a gente tem muito essa ideia de passado mítico, né? Não, nós temos que fazer o Brasil uma grande nação novamente. Mas me diz aí, quando é que a gente foi uma grande nação, velho? Não é tendo síndrome de vira-lata, tá falando que os outros países são melhores. Mas olhe para o nosso passado. Nós fomos o último país a abolir a escravidão. Nós passamos por, pelo menos nos últimos 110 anos aí, pelo menos, a gente passou por duas ditaduras, que foi o Estado Novo e foi o período da ditadura militar mesmo. A gente nunca teve uma democracia muito bem consolidada até 88. Nós tivemos vários problemas, por exemplo, com o voto, que, por exemplo, eu não me lembro agora quando foi sancionado a Lei Saraiva, que foi a lei que impossibilitava no Brasil que analfabetos votassem. E isso é muito interessante porque tem alguns dados históricos que eu vi no livro Cidadania, deixa eu ver aqui o nome dele, Cidadania do Brasil, O Longo Caminho, do Zé Murilo Carvalho. Ele fala que após a Lei Saraiva, que era uma lei que fazia com que os analfabetos não pudessem mais votar, nós éramos um dos países, pelo menos a contexto global, que mais tinha participação no voto. 13% da população brasileira votava. Que aí, você pega início do século XX, era bastante coisa. Depois dessa lei, a gente abaixou isso para menos de 3%. E aí a gente só conseguiu recuperar isso lá em Vargas, para você ter noção, a questão de participação. E aí você pensa, quando foi que nós tivemos um passado grande, do ponto de vista democrático, do ponto de vista econômico, porque a gente, por exemplo, na época de Sarney, nós tivemos muito problema com inflação, até que vinha surreal, e aí você para perceber, olha, na realidade, esse passado aí que estão falando pra gente que querem que seja restaurado, é um passado, na verdade, que é melhor a gente ficar onde a gente tá, porque eu não quero voltar para ele, não. Porque, realmente, passar por um império de novo, passar por duas ditaduras, passar por um período da República do Café com Leite de novo, eu, pelo menos, não quero passar por isso de novo. E as pessoas usam muito isso como discurso para mostrar, pelo menos, para aquelas pessoas que não têm muita instrução. Fala, olha, a gente precisa solapar um poder, pegaram o poder do Brasil e a gente precisa agora retomar esse poder, fazer o Brasil ser uma grande nação novamente. E as pessoas falam, realmente ele está certo, o Brasil tem que voltar a ser uma grande nação. E aí sempre tem aquele pensamento mais de massa, sabe? Que sempre tem aquela pessoa que fala, realmente, em tal época era melhor mesmo, a gente não tinha tanta violência e tal. A gente não tinha tanta violência, mas a gente também não tem a população de 210 milhões de pessoas que a gente tem hoje, né? A gente não tem o mesmo acesso a armas que a gente tinha, né? Também tem essa questão. São vários pontos que ninguém leva em consideração e que a gente fica falando, não, o passado era melhor. Não, o passado não era melhor. Apesar das mazelas que nós temos hoje, o presente ainda é muito melhor do que o passado. E aí, infelizmente, muitos desses discursos, que são discursos de teor muito populista, que aí é essa grande questão que eu ia falar, porque assim, o populismo, pelo menos tem um autor que eu achei muito interessante, que ele fala o seguinte, o populismo é uma consequência histórica do fascismo. E ele define o populismo como uma forma de democracia autoritária. E isso eu achei genial. Porque é aquela coisa, você está sempre ofertando com o autoritarismo, mas você nunca chega realmente a virar um autoritário. Sempre está ali, olha, eu não acho que não, o Ministério Público não deve estar desse jeito, não. Eu acho que, pelo menos, não tem que deixar a Polícia Federal tão solta, não. Eu acho que tem que deixar mais perto de mim aqui, sabe? Esse tipo de situação. E uma das características desses discursos mais populistas é exatamente esse, um passado mítico. Porque você traz para a sociedade um ideal de que o passado era melhor e que hoje não está tão bom e que nós precisamos fazer com que aquilo volte. E aquela pessoa que está falando isso, olha, a gente tem que fazer isso. As pessoas vão olhar e falar, realmente, nós temos que fazer isso, porque o passado era melhor. E aqui acontece, nós elegemos Trumps, por exemplo, como foi nos Estados Unidos,
O Trump se elegeu com esse discurso da maneira mais escrachada possível. Vamos fazer a América uma grande nação. E na concepção de Trump, qual é a grande nação? É a nação das pessoas de olhos brancos, dos olhos azuis, e que imigrante não, imigrante fica lá para fora. Não estou nem aí para você. E no Brasil a gente também acaba trazendo isso. No Brasil é um pouco mais complicado, essa questão racial especificamente, porque, enfim, a gente não tem como falar de raça, porque, enfim, nós somos muito miscigenados. Inclusive, eu acho que foi o. Eu não me lembro qual foi o instituto agora, o Tantan, eu realmente não vou lembrar, mas saiu uma pesquisa agora de que foram mapeados mais de 10 mil genes novos que não se sabiam existir no povo brasileiro. Então você imagina, mais de 10 mil genes novos para estudo que a gente não sabia que existia no Brasil. Aí você fala, a gente é muito parecido? Não, a gente não é muito parecido. Não é muito parecido. Então, essa ideia de passado mítico, pode falar. Não, eu percebo assim, Pedro, é um efeito de barbárie, né? Ela é silenciosa. Ela trabalha no subjetivo da sociedade, trazendo um ideal, né? Então, mas assim, a gente percebe que sempre se mantém os aparelhos hegemônicos, né? As superestruturas sempre se mantêm, né? Então, é meio... é o ciclo, né? A gente percebe que é sempre um ciclo. Pois é, infelizmente acaba sendo sempre um ciclo. E aí a gente chega onde a gente está hoje, e aí, por isso que eu achei muito legal nessas minhas pesquisas para saber o que era populismo, o que era fascismo, eu cheguei a esse ponto bem interessante de passado mítico. E eu falei, caramba, isso é tão atual, a gente vê várias pessoas fazendo isso. Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Polônia, que também tem alguns problemas com essas questões, em vários países atualmente. Até porque hoje a gente tem tido muito o problema das democracias que tem morrido, né? Então, é bem interessante. A gente, por exemplo, passa para pensar na Venezuela, aqui na América Latina, a gente pensa nos Estados Unidos, na América do Norte, mais para o outro lado do continente, a gente pensa na Polônia, pensa na Hungria também. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante, como essa ideia de passado mítico é tão atual e que deve ser pensado. E aí você traz um ponto interessante. A importância de nós, enquanto povo, sabermos não lidar, mas sabemos realmente como foi a nossa história, como ela funcionou, para que nós não sejamos ludibriados por pessoas que acham que podem pegar o passado, moldar a seus próprios interesses e falar, olha, foi dessa forma que aconteceu. E essa ideia de É, passado mítico também é interessante, porque o passado mítico, por ele não ter existido, você pode inventar. Ele é um mito. E o mito a gente pode inventar, a gente pode simplesmente ter uma ideia muito lúdica de passado e começar, não, isso aqui já, na verdade, não foi dessa forma, sabe? Não foi golpe militar, foi revolução. Então, assim, você começa a trazer esses encaixes diferentes que quando você vai para o cenário público, tem muitas diferenças. eufemiza, né? Começa a trazer Pois é, aquele sistema leve, aquela coisa leve da coisa, né? Pedro, pois é. eu queria falar sobre pandemia, né? Trazer o contexto atual, né? A gente passou e está passando por essa pandemia, né? Inclusive eu escrevi um artigo falando sobre o que é que a pedagogia do vírus traz, né? E com base no Boaventura, né? A cruel pedagogia do vírus, né? Então, assim, às vezes a gente pensa que ela é um efeito universal no sentido de atingir todos e que muitas vezes não atingem, alguns grupos não são bem atingidos como outros, né? Então, assim, trazendo para o contexto eleitoral, isso vai trazer uma influência, né? A gente sabe que o efeito pandêmico vai trazer alguma influência para o sistema, esse nosso sistema desse ano eleitoral, para o Trump também na América. Então, eu queria que tu falasse mais sobre isso, né? Como poderia, assim, a gente ter uma percepção da eleição de 2020 através dessa pandemia? Pois é, assim, ela vai ser muito diferente. Primeiro porque a gente não pode ter muito do que a gente sempre teve. Por exemplo, a ideia de que do ponto de vista físico, a gente não vai poder ter o toque, a gente não vai poder ter as carreatas, a gente não vai poder ter aquelas grandes manifestações em prol de um prefeito, em prol de um governador, de um vereador. Seja o que for, a gente não vai poder ter isso. Isso é um primeiro ponto que já mexe muito. Mas a pandemia em si, de um ponto de vista político, pelo menos pelo que tem acontecido no Brasil, ao meu ver, ela vai mexer muito com algumas questões ideológicas, apesar de ela não era, não, pelo menos para mim, de forma nenhuma, era para mexer com questão ideológica. Falo em pandemia, é uma questão simplesmente técnica. Tantas pessoas estão morrendo, a gente precisa tomar tal, tal e tal medida. E aí você tem um grande perigo das pessoas começarem a tomar um parâmetro ideológico para a pandemia, para se colocar como o vereador, sei lá,
o vereador que vai resolver o coronavírus. O prefeito que vai fazer com que a economia da cidade volte a crescer de maneira exponencial, mesmo na pandemia. E aí você começa a sentir muito que as pessoas começam a usar a pandemia como uma moeda assim, de troca, não moeda de troca, mas como uma carta na manga assim, olha, eu posso, pelo menos eu acho que eu posso resolver isso. A gente viu Dória, em São Paulo, falando que até, eu acho que era até fevereiro, ou até janeiro do ano que vem, toda a população de São Paulo ia estar vacinada. Ele falou, não, vai estar vacinado, eu tenho certeza, e a vacina, de acordo com ele, tem 90% de eficácia. Só que não era exatamente isso, quando você para estudar, não era exatamente 90%, era toda uma questão que eu não lembro exatamente, mas ele falou, não, vai resolver. Não, exatamente. Por quê? Porque as pessoas já estão pensando muito, ah, tá, vou usar a pandemia, mostrar que meu governo foi bom já para, ó, posso ser governador daqui a 2 anos, posso ser, me candidatar a senador daqui a 2 anos, ou a deputado federal, estadual. E a pandemia, apesar dela precisar trazer muitos ensinamentos, fazer com que as pessoas pensem mais sobre solidariedade, sobre diálogo, sobre compaixão e empatia, isso não acontece na maior parte das vezes. A gente está discutindo pandemia como se fosse, privatiza ou não o BNDES. É como se a gente estivesse discutindo isso. Não, eu acho que não, porque do meu ponto de vista ideológico, o Estado realmente precisa de um fundo para que possa ser investido em obras públicas. A gente está falando, no final das contas, sobre vidas e não sobre quem é que vai ser o vereador, quem é que vai ser o prefeito, quem vai ser o deputado. Não. A gente tem que falar são das pessoas que estão morrendo, pessoas que estão ficando sem pai, sem mãe, sem família. E, infelizmente, o grande efeito da pandemia na eleição é um efeito mais político, mais ideológico do que necessariamente humano, que era o que deveria ser. É o que menos está influindo, né? O efeito humano, né? O pessoal já está ou se utiliza do efeito humano para fazer a política. Pois é. Pedro, no nosso município, né? O município de Caruaru, a gente teve pela primeira vez, que até virou notícia, de ver que os grandes oligarcas da cidade, assim, que sempre estiveram eleitos, e quando não ele, aqueles que eles apoiavam, ou os filhos, que a gente vê que o atual prefeito, ou era uma prefeita no caso, né, da cidade, é filho de um praticamente de um oligarca da cidade que sempre foi eleito. E esse ano a gente viu que dois deles não estão participando, né? Então, assim, eu queria saber de você se você acha que, como vai ser, né? Qual é a tua perspectiva em relação a isso? Vai ser às vezes a gente pensa que vai ser, não, vai ser só uma reprodução, ou pode ser que tenha uma novidade, como foi a eleição para presidente no Brasil. O que é que tu acha dessa situação? Eu acho que pode ser uma oportunidade, pelo menos para a nossa cidade, ter um gosto maior do que seja democracia. Porque sem, como você falou, sem essas oligarquias, a gente tira do pleito um argumento de autoridade. Então a gente não vai ter, ó, porque eu fui prefeito durante 8 anos. Ah, porque eu fui também prefeito durante 8 anos. Não, no máximo que a gente vai ter a Racaleira falando, não, eu sou prefeito há 4 anos e tenho feito isso, isso e isso. Mas, assim, a gente vai ter o delegado Lessa, a gente vai ter o Rafier, a gente vai ter, eu acho que é Matheus Gomes, Marcos Gomes, alguma coisa assim, também. E, e a gente pode começar a pensar de maneira diferente. Eu acho que é uma chance para que a gente possa sentir mais os candidatos como cidadãos que estão ali, colocando as suas ideias à prova. E se você gostar das ideias deles, você vai votar nele. Se você não gostar das ideias dele, você vai votar em outra pessoa. E isso eu acho que seja uma oportunidade muito legal. Porque, como eu falei, a gente tira desse campo público esse argumento de autoridade. De que eu fui isso, que eu fui aquilo, e há muitos anos você já me conhece. Então vote em mim. Eu sou o político que já me conhece. Eu conheço a família. Vai fazer que nem o Fujimori, Alberto Fujimori, que foi presidente do Peru durante um período bem ditatorial. Mas era interessante que na eleição dele ele falava bem assim: vote em mim, eu sou o presidente que gosta de você. Então, assim, a gente tem muito isso, sabe? A gente tem muito isso. Nossa, ele falou comigo. Caramba, ele conhece minha filha. O vereador que falou, vote em mim que eu vou, sei lá, vou lhe ajudar com um saco de cimento, alguma coisa assim. E dessa vez, eu acho que, pelo meu ver, eu espero, pelo menos, que a gente não tenha isso. Porque nós temos algumas pessoas que ainda não são, não, por exemplo, o Rafier. O Rafier é jovem, ainda não esteve, apesar de ele ser, tá sempre envolvido com política há bastante tempo, ter sido coordenador, presidente, não me lembro aqui, do quarto Ciretran durante algum tempo,
ele nunca exerceu um cargo realmente de chefia, ou então de legislador, como vereador, como prefeito, é alguém novo. Seja, por exemplo, delegado Leste. Delegado Leste já é deputado estadual, beleza. Mas tá ali, sabe? Era delegado antes disso. Por isso que é delegado Leste também. Raquel Lira. Então, assim, é uma oportunidade para a gente pensar a política municipal de maneira diferente. Do ponto de Pois vista dos é. vereadores, nem tanto, porque o vereador sempre tem uma quantidade muito grande de vereadores, sempre são 400 vereadores que querem ali tentar, de alguma forma, entrar na Câmara, mas principalmente para os cargos do Executivo a gente sente mais isso. E, pelo menos a minha esperança é que nessas eleições nós realmente possamos nos ater ao conteúdo dos candidatos, já que a gente não vamos ter nenhum tipo de apadrinhamento político. Então, essa é a oportunidade para a gente votar no candidato que a gente acredita, pelo menos tem uma maior afinidade, e não simplesmente porque ele é padrinho de Tony Gel ou é apadrinhado por Zé Queiroz, seja como for. Então, essa, na meu ver, é a nossa oportunidade. Como foi também a eleição de 2018, que foi muito acirrada, assim, teve o Bolsonaro, que era bem, assim, fora do contexto, era bem outsider da política, quer dizer, do ponto de vista, em certos pontos de vista, até porque ele era deputado federal há bastante tempo, mas, assim, nas eleições passadas, eu vejo também, na eleição para presidente, a gente viu muito isso. Nós, nós não tivemos muito dos grandes, não estavam. Então, a gente tinha, para todos os gostos, tinha o Haddad, a gente tinha até o Cabo Daciolo, para quem quisesse, tinha a Marina Silva, tinha o Meirelles, tinha o que era governador de São Paulo, que eu esqueci agora, tinha as mais diversas pessoas. Muitos deles, alguns mais já conhecidos, Geraldo mas Alckmin, né? o Era Geraldo Geraldo. Alckmin, é ele mesmo. O João Amoedo também, que era novo na política, assim, novo como candidato a presidente. Então você tinha das mais diversas ideologias, do ponto de vista do mais liberal até o mais, digamos assim, mais socialista possível, nós tínhamos, podíamos escolher. E é isso que é legal na democracia, é quando nós temos isso. E não, como eu falei, esse tipo de argumento de autoridade, vote em mim porque já sou vereador há tanto tempo e com certeza vou continuar fazendo um bom trabalho. E não mostra nenhuma proposta. E a gente percebe que até o legislativo, né? Uma gama de vereadores assim que nunca pensavam em participar, novo, estão querendo adentrar na política. Agora fica a gente compreender se é realmente uma vontade política de avançar, de trazer melhorias, ou se vai manter o que sempre tem, né? Fica sempre essa dúvida, né? E eles usam esses discursos para fazer sua eleição. Pois é. A minha esperança é que as pessoas realmente votem pelas pessoas que possam trazer uma novidade, pelo menos para a nossa cidade. Isso eu falo porque esses dias eu fui olhar o portal da transparência, né? Daqui da Câmara de Vereadores. Eu fiz um levantamento de 2020, pelo menos até onde a gente está, até o início de 2019. Foi um levantamento de quase 2 anos. Eu fui olhar todas as leis que foram votadas e, digamos assim, 90% era para mudar o nome de rua. E quando tinha assim, lei tal, 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 eu falava, nossa, chega a me animar, vai ter lá, mudança do artigo 1º de tal lei que fala sobre a rua tal, tal, tal. Chega a ficar triste, sabe? E o resto Não era vê tipo, sei lá, avanço, né? pois é, o resto era, por exemplo, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Ah, isso tem que votar todo ano, não É, tem pra onde. E essas coisas mais assim obrigatórias. Uma ou outra coisa assim que você falava, caramba, uma lei diferente. Desculpa, por exemplo, eu vi 2 leis em 2 anos que eu pelo menos achei eu acho que nem relevante, mas em comparado com o nome de rua, eu acho que acabava sendo melhor. Era uma lei, por exemplo, que colocava que todos os sinais de trânsito de Caruaru deveriam funcionar, perdão, deveriam funcionar com energia solar. Eu falei, caramba, ideia massa, inovadora, show de bola. Até agora não teve implementação, mas pelo menos a lei fizeram alguma coisa diferente. E outra que era para dar multa para as pessoas que, por exemplo, estivessem passeando com seu cachorro e deixassem o cocô do cachorro tipo, na calçada e não pegassem uma sacola. Eu falei, beleza, é uma coisa assim de educação, mas teve que colocar como lei, né? Para as pessoas fazerem, mas ninguém lembra que essa lei existe. pois Eu é, mesmo nem sabia. o que eu sinto é que no nosso município a necessidade de haver por parte da imprensa ou da própria população, assim, de estar em cima dessa cobrança, fazer essa cobrança, porque de acordo com a pressão popular, o vereador ele tem que fazer alguma coisa. Se o pessoal está cobrando isso, ele vai trabalhar sobre isso. Até porque os projetos de leis, o próprio cidadão do município, ele pode fazer um projeto de lei, né? Se ele
alcançar todos os requisitos que necessita para o projeto vai ser votado. Então, falta, eu vejo assim, de uma participação mais popular, né? É preciso ter uma conscientização e participar também disso, né? E aí é onde entra os órgãos de imprensa, o pessoal tá em cima para que não fique nesses projetos de lei de mudança de rua, né? Pois é, pois é. Apesar de que, assim, os vereadores são um pouco amarrados com aquilo que eles podem, digamos assim, votar, o que eles podem mudar, porque tudo que envolve questão orçamentária, quem tem que fazer é o executivo. Mas há muitas coisas que os vereadores podem fazer. O principal, acho que o papel do vereador é realmente fiscalizar muito do que é feito. E realmente, de alguma forma, fomentar que certas ações sejam tomadas. Mas a gente não vê isso, infelizmente. E até como você falou, do ponto de vista de divulgação, de transparência, é algo que nós não vemos tanto. Se você entrar no portal da Câmara de Vereadores daqui de Caruaru, você, pelo menos uma pessoa assim, mais sem instrução, vai ter certas dificuldades de compreender o que é que está ali, para entender o que é que foi votado, o que é que não foi votado, o que é que deixou de ser votado. As pessoas vão ter essa dificuldade. E aí você Pois é. passa a ideia de transparência, velho. Como eu falei, a democracia é o poder do governo público em público. Isso deve refletir em todas as partes da nossa sociedade, seja no próprio site da Câmara de Vereadores, seja como as leis são expostas para a sociedade, e seja também na ideia de que todos devem ter a oportunidade de falar. Então, isso abrange de maneira muito mais ampla do que a gente imagina essa democracia. Vai desde as coisas mais pequenas até as coisas de maior proporção e de mais impacto dentro da sociedade, dentro da nossa sociedade. Pois é. Erivan colocou aqui, ó. Parece que hoje no Brasil vale mais o que se diz em detrimento dos fatos contradizem, né? A última falar de alguém que está no governo, aí ele abriu aspas aqui, acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo. É realmente. Hoje, assim, o discurso é o que está valendo tudo. É o conceito de pós-verdade, né? Hoje não existe mais verdade, né? Existe o discurso que está mais em função do própria população, né? Quem ganha no discurso ganha a eleição. Pois é, isso é bem chatinho de acontecer. Realmente vale mais o que diz do que os fatos. As pessoas não se ligam mais, não se preocupam mais realmente em, caramba, vou lá buscar em realmente entender o que é que está acontecendo. E como eu falei no início da live, isso traz muita aquela ideia de Kant. As pessoas que recebem e tomam para si como verdade. Eu tenho até uma figurinha no meu celular que eu acho muito engraçada. Ela quer ver assim, eu vi na internet, então é verdade. Então, as pessoas trazem muito para si isso. A pessoa disse, beleza, vou acreditar. Para mim, eu vou tomar como verdade. Talvez porque Se é aquela ele que pessoa está tem. dizendo, né? Pois é, se é ele que está dizendo, então tudo vale. E às vezes a pessoa pode estar errada. As pessoas podem realmente estar produzindo fake news de maneira em massa, mas não, o que é importante é o que ele fala. Pois é. Eu vi que Jefferson estava online também. Um abraço, Jefferson. É, Pedro, eu vi que já estava 8h50 e pouco. Eu digo, tenho que apressar aqui. A conversa é tão boa que era para a live ser contínua, né? Eu Pois é. gostaria, gostaria que você desse umas considerações finais, se você tem alguma palavra para dizer, alguma coisa que possa contribuir para conscientizar. Cara, eu acho que eu diria realmente, primeiro, diálogo é essencial para que a gente tenha democracia. Eu vou ratificar aquela frase que eu falei, que nós possamos realmente buscar mais olho no olho do que olho por olho, porque sem isso não há como haver democracia. Sem um diálogo, você não tem como saber quem é que discorda de você. Então, o dissenso que define a democracia deixa de existir porque você não conversa com outra pessoa. Então, você não tem como saber o que ela pensa. E realmente, eu acho que tolerância também, até porque as pessoas são diferentes, as pessoas precisam necessariamente ser diferentes. Sem isso, a gente tem simplesmente uma sociedade de pessoas iguais. Uma Robôs, né? sociedade de pessoas. Exatamente. Pessoas que estão ali, recebem o que precisa das pessoas que elas consideram importantes, beleza. Vou seguir aqui meu caminho como se fosse uma máquina. E pouco me importa o resto. E isso é muito importante. Senão a gente chega, sei lá, em situações como a de 1984, com o George Orwell, né? As pessoas realmente recebiam tudo ali da mídia, pelo menos a mídia do governo, né, que era do grande irmão, recebiam tudo como verdade. Então, beleza, ele está falando é verdade, então não vou nem discordar. Beleza. Não. A gente também precisa dessa ideia de maioridade, de ter autonomia do ponto de vista ideológico, do ponto de vista intelectual, de realmente pensar pelas nossas próprias mãos, pensar com as nossas próprias pernas e realmente andar
da forma que mais nos agrada e de acordo com aquilo que nós acreditamos. Não simplesmente porque alguém falou que aquilo era verdade. Não. Sempre vá, busque aquilo que você acredita, porque sem isso, velho, sem isso a gente tem ditadura. E a nossa maior arma contra qualquer tipo de ditadura, contra qualquer tipo de governo autocrático, sempre vai ser o nosso conhecimento, o nosso entendimento sobre o mundo, o nosso pensamento crítico. Sem isso, nós somos pessoas alienadas e a democracia não vai funcionar. Os autoritários vão chegar e a gente não vai saber como lidar com isso. Quando menos esperar, a gente volta novamente para mais um período autoritário no nosso Brasilzão. Então é isso, Pois é. para que a gente possa ter diálogo, possa ter tolerância, possamos realmente dar valor à nossa democracia. Porque sem ela, o que nós vamos ter é qualquer coisa que não é democrática, que no caso é ditadura, Pois é. totalitarismo, violência. Bom, para quem está assistindo e quem vai assistir, não sabe, Pedro é músico, né? Pedro às Quem vezes faz faz umas não, histórias, colocando umas músicas, eu não ia deixar de passar por isso, né? Eu acredito que a gente tem tempo ainda. Eu não sei se tu tá para ver o horário aí. Que horas são no teu tem, computador? Eu tem quanto tô. tempo? Ih, tem 3 minutos. Droga. Será que dá para fazer uma música, Pedro? Nem que Deixa seja eu pegar o 30 relógio. segundos, nem que seja um story. Só avisando, pessoal, eu vou estar colocando, sempre que tiver outra live, vou estar fazendo um, um aviso para vocês. E desde já, Pedro, eu queria agradecer também a sua participação, você que inaugurou aqui as lives no Quebrando a Cuca. Espero que vá para frente o projeto. O projeto é mais para diálogo, entendeu? Às vezes eu sinto a necessidade de dialogar com alguém, de trazer uma palavra, então eu achei esse meio para fazer e você tá abrindo as portas, cortando, como o prefeito faz, né? A fitinha, né? Do início. Então, Pedro, eu queria que você trouxesse. Beleza, eu vou tocar uma aqui, rapidinho. Vou tocar de Jorge Vecino que eu gosto. Final Beleza. Feliz. Deixa de fingir, eu não tenho nada pra esconder agora pra valer. Acho que houver. Não tô nem aí, não tô nem aqui pra o que dizem. Eu quero é ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar sua mão na minha, meu amor. Deixa o tempo se arrastar sem fim. Oh, meu bem, acredite no final feliz. Meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Oh, meu amor, oh, meu amor. Esqueci o pedaço da letra. Mas já tá bom demais. Pedro, mais uma vez eu queria agradecer a você. Eu vou colocar no post aqui o Instagram de Pedro, quem quiser seguir. E quando houver outras lives, eu estou dialogando com o pessoal, divulgando. Mais uma vez agradecer mesmo, Pedro. Muito obrigado mesmo. Obrigado, João. Foi uma oportunidade, foi maravilhoso a gente poder discorrer um pouquinho sobre isso. E é um tema que eu gosto muito de falar, né? Ainda estou muito no início das minhas pesquisas, tenho muito a pesquisar. Se você vê o tanto de livro que eu tenho para ler agora, você, você já vai ficar doidinho que um É estudo de sempre agora. assim, quando a gente acha que sabe de alguma coisa, a gente sabe de nada. Pois é, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que não sabe nada. Então, beleza, Beleza? Pedro. Muito obrigado mesmo, meu irmão. Um abraço, viu? Valeu, Vovó. Um abraço. Obrigado pela oportunidade. Valeu, meu Abração. irmão. Sucesso aí, quebrando a cuca. Bom, faltam 15 minutos, só para avisar a todos, assim, que sempre que houver oportunidade eu estou divulgando a live para que a gente possa trazer novidades e diálogo. Até mais, pessoal.